amigos do canal Vascaíno Autêntico, aqui é Miguel Cassiano e eu estou de volta para a gente dar continuidade aqui no canal o Vascaíno Autêntico. Para iniciar esse vídeo eu quero aqui agradecer a Deus e agradecer também a Jorginho, todos os jogadores que faziam parte desse elenco que trouxe de volta o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, a elite do futebol nacional e com certeza do futebol mundial. E aqui em nome de mais de 30 milhões de vascaínos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, eu quero fazer um pedido a 77 Partners, que eles compraram 70% do futebol do Vasco e eu quero fazer um apelo aqui como vascaíno. No momento, eu só tenho 150 e poucos inscritos no canal. Mas eu acredito que em 2023 eu terei mais de 10 mil inscritos no canal e eu quero representá-los também, além de mais de 30 milhões de vascaínos espalhados por esse Brasil e pelo mundo afora. Pedir a 77 Partners que coloque o nosso Vasco da Gama novamente no rumo. Aquele time que nós estávamos acostumados a ver jogar nos anos 70, 80, 90 e 2000. Porque daí para cá, eu já falei em outro vídeo que nós temos 124 anos de história, 102 anos de vitórias e glórias e 22 anos de vergonha e decepção para o torcedor vascaíno. E eu estou falando aqui em nome de mais de 30 milhões de vascaínos espalhados pelo mundo. Volto a repetir que nós queremos o Clube de Regatas Vasco da Gama no rumo certo. É isso que nós, os torcedores do Vasco, espera da 77 Partners. E eu particularmente, como vascaíno, eu tenho um sonho de ver uma decisão do Clube de Regatas Vasco da Gama no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Eu tenho esse sonho. E assim como o nosso amigo Luva de Pedreiro tinha um sonho de conhecer o Vasco aí no Rio de Janeiro e foi e conheceu, eu também tenho esse sonho de ir aí em São Januário, conhecer o São Januário, conhecer toda a história do Vasco aí pessoalmente e poder assistir uma final Vasco e Flamengo. Antigamente eu queria assistir até mesmo do Campeonato Carioca. Hoje eu não quero mais o Campeonato Carioca porque não tem tanta importância. Eu quero assistir uma final Vasco e Flamengo que seja no mínimo pela Copa do Brasil. E eu quero estar aí para assistir em condições de ser campeão, de torcer, vibrar e ver meu Vasco ser campeão. Eu não quero aí para cobrar de vocês, dirigentes, né, para fazer um time competitivo, porque eu já estou fazendo essa cobrança agora e quando eu ir aí no Rio de Janeiro eu quero sair daí alegre, feliz pelo Vasco ter conquistado um título importante. É isso que eu quero. Esse é um sonho meu. Então, depois de falar aqui e agradecer, né, a Deus em primeiro lugar, a Jorginho, que foi o treinador que nos conduziu, eu confiava, né, que isso ia acontecer, graças a Deus aconteceu, a todos os jogadores que fizeram parte também desse elenco. E esse pedido que eu estou fazendo a 77 Partners, e aí eu quero fazer um comentário aqui. Eu quero relembrar aqui algumas coisas que aconteceram, né, no decorrer daquelas duas partidas, né, praticamente decisivas do Vasco. As últimas partidas todo mundo lembra. Aquela contra o Sampaio Corrêa, que a gente, todos os torcedores do Vasco esperavam uma vitória tranquila do Vasco contra o Sampaio Corrêa, porque até aquele momento o Vasco não tinha perdido uma partida em São Januário. E no pior das hipóteses a gente conseguiria um empate. E não foi isso que aconteceu. Vasco começou jogando bem. Fez o primeiro gol, se não me engano, aos 4 minutos. Depois o Sampaio Corrêa empatou, virou o jogo. Nós lá no finalzinho do jogo conseguimos empatar, que era o resultado que nós precisávamos naquele momento somente, daquele pontinho para subir tranquilo, sem precisar de mais nenhum outro resultado. Até os outros resultados das outras partidas favoreceram e nos proporcionou, ou seja, nos proporcionou aquele pontinho para poder subir para a primeira divisão e, no entanto, o Vasco acabou perdendo no último lance para o Sampaio Corrêa.
o que deixou a torcida do Vasco triste e frustrada, porque ninguém imaginava que o Vasco ia perder, nunca tinha perdido nesse campeonato em São Januário, e numa partida decisiva a gente vai e perde. Foi muito incrível, deixou todo mundo triste. Ainda existia aquela história ali do jogo do Vasco e Sport que estava na justiça, que estava indefinido. O julgamento seria na quinta-feira que antecedia o jogo do Vasco e Ituano, né? E não saiu porque o Sport entrou lá com uma representação e adiou o julgamento no STJD. E o que foi que aconteceu? Aí a gente ficou uma semana preocupada. Eu mesmo não tive cabeça para gravar vídeo de jeito nenhum, porque na verdade eu não tinha muito o que falar, porque era muita decepção e frustração de todos os torcedores do Vasco. Ninguém imaginava que o Vasco ia perder aquele jogo dentro de casa para o Sampaio Corrêa, porque até então a gente não tinha perdido uma partida dentro de casa. Aí aquele silêncio total. Eu ouvi alguns colegas aí do YouTube, né, que gravam também vídeos que falam do Vasco da Gama, Dieguinho, os meninos lá do canal Atenção Vascaíno, o Mineiro Vascaíno, o Juninho do Machão da Gama, vários canais eu também acompanho, né, de colegas que fazem vídeo falando do nosso clube de regatas Vasco da Gama. E aí, no canal Atenção Vascaínos, o Flávio Dias falou uma coisa, na quinta-feira, que antecedia aquele jogo contra o Ituano, porque aquele jogo contra o Ituano, que seria um jogo amistoso, passou a ser um jogo decisivo, porque o Ituano também ganhou a partida dele e agora, sem aspas, o Vasco tomava o lugar do Vasco, né? Subia e o Vasco ficaria novamente na segunda divisão, mais um ano de sofrimento. Graças a Deus que isso não aconteceu. Pois bem, eu vi um comentário do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno, que ele dizia o seguinte, ele disse: como a gente não está sabendo como é que o Vasco vai jogar esse jogo, até agora nós não temos notícia nenhuma, Jorginho está fazendo treino secreto e a gente não sabe como é que o time vai jogar. Ninguém sabe se o time vai entrar ofensivo, se vai entrar defensivo, porque a gente também nesse jogo só precisava de um pontinho para poder subir. Então ficou aquele mistério no ar. Mas ele fez um comentário que me chamou a atenção. Ele falou o seguinte: eu espero que Jorginho nesse jogo faça o que o Zé Ricardo fez quando encontrou o time ou o ponto de equilíbrio, um time que causou um equilíbrio ali e que a partir daquele momento o Vasco começou a ganhar os jogos e não perdeu nenhuma partida. Eu espero que Jorginho entre com aquele time. Peck pelo lado esquerdo, o menino lá, que eu esqueci o nome agora, meu Jesus, pelo lado direito, Figueiredo, o nome do nosso jogador pelo lado direito, Figueiredo, e Peck pelo lado esquerdo. Aquele time foi o que encontrou o equilíbrio. Quando o Zé Ricardo estava ali lutando, buscando para encontrar um equilíbrio do Clube de Regatas Vasco da Gama. É tanto que nós passamos, como eu já falei em outros vídeos, passamos 5 jogos sem vencer. Nós viemos vencer no primeiro jogo, ou foi 4 ou foi 5. Deixa eu me lembrar. No quinto jogo foi que o Vasco venceu. Porque a gente empatou 4 e ganhamos 1, que foi o primeiro contra a Ponte Preta. Pronto. Essa é a informação correta. Então foi ali que Jorginho encontrou o ponto de equilíbrio. Foi ali onde ele conseguiu equilibrar os setores defesa, meio de campo, defesa, ataque. É tanto que o time do Vasco não fazia muitos gols. Eu falava aqui nos vídeos o seguinte: vitória de 1-0 na segunda divisão é goleada. Eu acho que vocês todos lembram disso. Quem acompanha o meu canal desde o início do campeonato da segunda divisão, ou seja, desde o campeonato carioca do ano passado, que foi quando eu comecei a gravar os vídeos, né? Vai ver que eu sempre falava na segunda divisão, jogo 1-0, ganhado de 1-0 é goleada. E aí, para minha surpresa, foi exatamente isso que aconteceu. O Jorginho entrou com um time que realmente o Zé Ricardo tinha conseguido equilíbrio. Aquele time que o Zé Ricardo tinha conseguido equilibrar e que não perdia. Estava 14 jogos sem perder, para minha surpresa. E aí, mais ainda para minha surpresa, o Vasco começou logo nos primeiros 2 minutos fazendo aquele gol, né? Mas
nós sabemos o que nós sofremos. Depois daquele gol, o jogador foi expulso, o Vasco ficou jogando com um jogador a mais. Teve um momento no jogo que o Vasco também se perdeu. O time quase que empatou o jogo e até virou. Naquele jogo, o grande herói da partida foi o nosso goleiro Thiago Rodrigues, que teve até umas falhas em jogos anteriores, mas naquele jogo ele foi decisivo quando fechou o gol e garantiu a vitória do Vasco contra o Ituano, um jogo difícil e decisivo, e nós chegamos à primeira divisão. Eu quero falar também aqui para vocês que como eu estava falando, né? O Jorginho, graças a Deus, conseguiu colocar aquele time que o Zé Ricardo tinha encontrado o equilíbrio e que a partir daquele momento o Vasco não perdia mais as partidas. É tanto que quando o Zé Ricardo saiu do Vasco, estava invicto, 14 jogos. E ele simplesmente fez com que, o Jorginho no caso, fez com que ou seja, repetiu aquele time que o Zé Ricardo encontrou equilíbrio, formando a linha de frente ali com o Raniel, Figueiredo e Peck, né? Por que Figueiredo e Peck? Porque Figueiredo e Peck eles marcam, eles apoiam, vão muito no ataque, mas eles voltam marcando, tanto o Peck como o Figueiredo. E o Raniel marca gol, se chegar no pé dele ele faz os gols, inclusive o lance do gol de pênalti foi um lance de Raniel, que acreditou na bola, conseguiu tirar do goleiro, né? Muitas pessoas acham que foi falta, mas eu vi o lance e revi, vi que ele primeiro tirou a bola que tinha escapado das mãos do goleiro, ele tirou a bola e em seguida tocou no goleiro, mas primeiro ele tocou a bola. E aí o Peck chutou no gol, o cara tirou de mão, foi expulso, enfim. E todo mundo sabe como é que foi a história. Então simplesmente o que o Jorginho fez foi isso. O único jogador que não jogou naquele time, que era titular no time de Zé Ricardo, foi o Quinteiro, que já tinha perdido a vaga para o Danilo Bosa, e o Edmar, que estava suspenso, que no lugar do Edmar entrou até o Luiz Henrique, que é um meia, que tinha vindo da equipe de base do Flamengo, e nesse jogo jogou de lateral esquerdo, jogou muito bem. E agora eu quero falar sobre o mercado da bola, porque antigamente nós vascaínos nos acostumamos muito mal. Nós vascaínos, desde 22 anos atrás, que a gente começou a sofrer com esses times ridículos que a diretoria do Vasco fazia e continuava fazendo até agora, a gente estava igual a criança de 3 anos de idade, sendo enganado por um pirulito ou uma bala. O que é que esses dirigentes faziam? Contratavam 20, 25 jogadores, perebas. Aí a torcida do Vasco ficava tudo empolgada aí. Eita, 25 jogadores, olha, contratou fulano, contratou ciclano. Quando os caras vinham para o Vasco, desses 25 se aproveitava 3, 4, no máximo 5. O resto ia sendo dispensado no decorrer da temporada, né? Ou então esperava vencer o contrato para dispensar, que foi feito. Tinha jogadores pereba que tinham antecipado o contrato para os caras de 4 anos e o Vasco tinha que aturar esse jogador sem jogar, pagando salário. Um prejuízo tremendo para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, a maioria dos torcedores do Vasco, eu acompanho alguns grupos aí de WhatsApp, torcedores do Vasco, que estou vendo o desespero dos caras. Uma agonia que parece criança querendo aquele pirulito de novo. Só que é assim, gente. A 77 Partners não vai fazer esse tipo de coisa mais não. Vai mapear o mercado, vai comprar jogadores para chegar para jogar. É tanto que desse elenco do Vasco aí, poucos vão ficarem. Vão ficar os meninos da base, né? O Andrei Santos talvez seja vendido, que poderia ficar, ia fazer um ótimo campeonato carioca brasileiro esse ano, mas ninguém sabe se ele vai ficar no Vasco. Peck vai ficar, Egnaldo. Esses jogadores que se destacaram, que vieram da base, que se destacaram. Tem até um outro garoto também, que eu estou esquecido o nome dele aqui. No decorrer do vídeo, se eu lembrar, eu falo o nome dele. Então esses caras vão ficar, aqueles que foram contratados, a maioria vão ser dispensados. Inclusive eu tenho uma lista aqui dos que vão ser dispensados, já foram dispensados na realidade. O Raniel, o Matheus Ribeiro, Danilo Bosa, Luiz Henrique, esse lateral, né, que é meia, que jogou de lateral nesse jogo contra o Ituano, Bruno Tubarão, que até nos ajudou em alguns momentos difíceis,
O Fábio Gomes, aquele também centroavante que veio do Atlético Mineiro, que numa partida também em que o Vasco virou uma partida, tanto ele como o Tubarão foram importantes, que fizeram gols importantes. Desses aqui, dessa relação, o único que não me deixa saudade aqui é o Matheus Ribeiro, porque veio emprestado do Joinville de Santa Catarina, né? Não, foi do Juventude. Veio do Juventude emprestado, chegou no Vasco para substituir Everton, que estava mal, que o Everton foi emprestado para o Internacional, mas chegou no Vasco e foi pior do que o Everton. Infelizmente, a apresentação dele no Vasco, infelizmente, foram piores do que a do coitado do Everton, que tinha sido emprestado para o Internacional. Então esse não me deixa saudade, mas os outros desempenharam o seu papel, nos ajudaram aí, inclusive agradecer o Vasco, né, por ter tido a oportunidade de jogar no Clube de Regatas Vasco da Gama, que hoje é um time que só tem um nome de gigante, mas eu tenho a maior esperança que esse ano a gente vai voltar a ser o gigante da colina. Todos os torcedores do Vasco estão aguardando isso, é tanto que eu estou acreditando na 77 Partners, eu estou acreditando que eles estão mapeando o mercado para trazer jogadores, e não elenco de 20 e tantos jogadores para aproveitar 3, 4, 5. Eu acredito que não é essa, né, a intenção e nem o objetivo da 77 Partners, eu acredito. Então, meus queridos, eu quero agradecer a vocês por mais um vídeo. Eu quero continuar gravando os meus vídeos. Eu tenho um probleminha aqui, porque eu não tenho, na verdade eu tenho tempo para gravar, mas a pessoa que edita, meu filho, ele não tem tanto tempo para editar os vídeos, então eu fico dependendo dele. Então eu só deixo para gravar os vídeos quando ele está de folga, porque aí ele pode gravar os vídeos, aliás, editar os vídeos. Então a gente quer chegar em 2023 a no mínimo 10 mil inscritos. E agora, antes de agradecer a todos, eu quero agradecer também ao nosso amigo aí, o Filho do Mato na Pegada do Bicho. Muito obrigado, meu amigo, por ter se inscrito no meu canal e também por ter enviado vários outros inscritos do seu canal para se inscrever no meu canal, para me ajudar aqui no meu canal. Eu quero te agradecer a você, todos os colegas aí que vieram, né, que também fazem vídeos mais ou menos no mesmo segmento que você faz, que eu também gosto, né? Que eu também gosto daquele esporte, você está entendendo muito bem. Então eu quero agradecer a você e a todos os que vieram em seu nome, e dizer também que eu quero que eles coloquem lá, que eu acredito que eu me inscrevi em todos os canais daqueles que inscreveram no meu, mas se por acaso eu não me inscrevi, que eles, quando comentarem, coloca aí: Miguel, você ainda não foi inscrito no meu canal, que aí eu vou e me inscrevo também para poder contribuir com o canal deles, tá bom, meus amigos? Fiquem todos com Deus, um abraço a todos. Quem é vascaíno deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal, e eu pretendo ainda esse ano de 2022 chegar a 1000 inscritos no meu canal, e em 2023 eu quero chegar a mais 10 mil inscritos, com fé em Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus e muito obrigado. Tchau, tchau.